Olá, queridos! Mais uma temporada da nossa série Aprenda Mais. E nesta, vamos aprender sobre os 10 mandamentos. Vem com a gente! Os 10 mandamentos está escrito na palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20 e Deuteronômio, capítulo 5. Vamos acompanhar o que aqui diz o texto? E falou Deus todas essas palavras: Eu, o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para si nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os teus servos ou servas, nem o boi ou o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esses 10 mandamentos foi proferido pelo Senhor a Moisés ali no Monte Sinai. E esta palavra mandamento significa uma ordem dada por uma pessoa que manda, que tem autoridade para mandar. Muitos pensam que esses preceitos, essas leis, esses mandamentos são restritos à antiga aliança, mas isso tem uma aplicação prática nos nossos dias, hoje. Romanos capítulo 3, verso 29 diz o seguinte: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Esses mandamentos trazem algo prático para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Mateus capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existem céus e terra, de forma alguma passará pela lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A lei ela tem basicamente 4 aspectos que precisam ser observados. O primeiro dele, o Senhor quis trazer um padrão de justiça. A lei entregue a Moisés, ela determina um padrão de moralidade, que fala sobre o caráter e sobre a conduta do homem na terra, seja ele judeu ou seja ele gentio. Em segundo lugar, esses mandamentos têm um propósito de expor, de identificar o pecado do homem. A lei não faz com que o homem seja pecador, mas ela faz com que o homem reconheça o seu pecado. Ela expõe a malignidade do homem, mas ao mesmo tempo aponta para um caminho de expiação desse pecado. Esses mandamentos têm um propósito de revelar a santidade de Deus. O Senhor revela a sua santidade por meio da lei mosaica. Mas de igual forma, na nova aliança, Ele revela a todo mundo o seu amor através do seu Filho Jesus. Os mandamentos foram dados para conduzir a humanidade até Cristo. E hoje nós vamos ver o primeiro desses mandamentos, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Nesse mandamento, Deus se revela como sendo o único
e verdadeiro Deus. É muito importante lembrar que nessa época existiam muitos outros deuses. Nesse mesmo contexto do livro de Êxodo, capítulo 20, nós vemos, enquanto o Senhor estava lançando esses mandamentos para Moisés, o povo, lá embaixo, sob o comando de Arão, estavam construindo o bezerro de ouro, em que eles estavam atribuindo àquele bezerro a libertação deles do Egito. Mas o próprio Senhor, quando se revela a Moisés, ele inicia dizendo: eu sou o Senhor, foi eu que tirei vocês da terra do Egito. Nossa adoração e culto precisa ser dirigido única e exclusivamente ao nosso Senhor. Não devemos cultuar anjos. Apocalipse capítulo 19, verso 10 fala sobre isso. Não devemos também cultuar homem algum. Atos capítulo 10, verso 25 e 26. Ou qualquer outro símbolo, qualquer outro elemento da natureza. E é muito importante a gente fazer um paralelo desses mandamentos com a nova aliança. 1 Coríntios capítulo 8, verso de 4 a 6 diz: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer nos céus, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus e Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem foram feitas todas as coisas e por meio de quem vivemos. Efésios capítulo 4, versos 5 e 6 diz: há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Mateus capítulo 4, verso 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele prestais culto. Esse primeiro mandamento deixa claro que nós devemos amar e adorar unicamente ao Senhor. E hoje ficamos por aqui. Esse primeiro mandamento deixa claro que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e somente a Ele adorá-lo. Fique conosco. Amanhã nós voltaremos com os outros mandamentos.